Diabetes é uma doença extremamente comum e tem como sintomas principais e mais conhecidos o fato de não ter sintoma. Os principais sintomas do diabetes, quando a glicose está realmente muito elevada, são sintomas relacionados justamente a essa hiperglicemia que a gente fala, o excesso de glicose no sangue. Aí a pessoa pode perder peso, pode fazer muito xixi, acordar inclusive à noite para fazer muito xixi, beber muita água, perder peso, mesmo involuntariamente, né, sem querer. Pode também acontecer de ter mais fraqueza, indisposição, dormências, né, que a gente chama de parestesias. De uma forma geral, os sintomas aparecem quando realmente a glicemia está muito alta. Então, é importante frisar que a gente não deve esperar ter sintomas dessa magnitude para pensar em diabetes. Pensar no rastreamento mesmo. Os principais tipos classicamente são o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é aquele diabetes em que a pessoa geralmente é um paciente adulto e o tipo 1 geralmente, mas não exclusivamente, acomete crianças. Então, a gente faz essa divisão. No diabetes tipo 2, muitas vezes o tratamento é feito inicialmente com medicamentos, comprimidos, né? Medicamentos orais. E pode eventualmente também necessitar de insulina, o que é um pouco diferente no tratamento do diabetes tipo 1, que é o diabetes mais comum na infância, em que a pessoa realmente não tem nenhuma reserva de insulina, que é o hormônio necessário para o controle da glicose, produzido pelo pâncreas. Então, por isso, a pessoa precisa fazer uso de medicação de insulina de forma injetável, injeção subcutânea. Então, a diferença basicamente desses dois tipos é relacionado à reserva de insulina, à produção de insulina que a pessoa tem. Então, no diabetes tipo 2, a pessoa até produz insulina, mas essa insulina não é suficiente ou não tem a ação suficiente para controlar a glicose, para controlar o açúcar. No caso do diabetes tipo 1, a pessoa realmente não tem essa produção de insulina suficiente e por isso precisa usar insulina também. No caso do diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, a gente não tem um fator de risco muito específico, porque é uma doença relacionada a, como eu falei, uma doença autoimune em que o corpo agride, o próprio corpo causa uma agressão por anticorpos, que são células de defesa, contra o próprio pâncreas da paciente. E aí o pâncreas para de produzir insulina e por isso ele precisa de insulina, de terapia com insulina substitutiva. Isso não tem um fator de risco específico, é uma doença autoimune. Mas no caso do diabetes tipo 2, sim, aí tem fatores de risco importantes e que podem ser modificados. Então, o diabetes tipo 2 é uma doença que pode ser realmente evitada. E aí tem alguns fatores de risco que são modificáveis e outros que não são. Então, vou falar primeiro dos que não são. A nossa genética não é modificada e a idade também. Quanto maior a idade, maior o risco da pessoa realmente ter diabetes tipo 2, tá? No caso dos fatores de risco não modificáveis, são excesso de peso, obesidade é um fator de risco super importante para diabetes tipo 2, sedentarismo, o fato da pessoa fumar, tabagismo, o fato da pessoa ter pressão alta, mulheres que têm diabetes gestacional prévia também tem fator de risco para diabetes tipo 2 futuro, então tem que ficar mais atentas. Então, são fatores de risco que podem realmente ser modificados. O exame mais comumente que a gente faz para detectar o diabetes é o exame da glicemia, que é a dosagem do açúcar em jejum. Então, a pessoa tem que estar em jejum por pelo menos 8 horas e colhe o sangue para ver se o resultado é normal ou se o resultado é compatível com diabetes. Esse é um dos exames, mas a gente pode usar até outros. Outro exame que a gente faz também, que pode ser feito, é o exame da curva glicêmica. Um nome assim enorme, mas basicamente a pessoa vai no laboratório em jejum e aí colhe realmente o exame da glicemia em jejum e depois colhe novamente, depois de 2 horas,
a glicemia depois que toma um líquido doce, uma carga glicêmica alta. Então, chama exame de curva glicêmica ou o teste de tolerância oral à glicose. É um nome enorme, mas a gente faz um teste com um líquido com açúcar, para ver até quando vai a glicose da pessoa. Esse é um segundo exame que pode ser feito. E um terceiro exame que pode ser feito, todos os exames de sangue, tá? É um exame que chama hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, que é também um exame que mostra a média da glicose ao longo de 3 meses e que também serve como parâmetro não só para diagnóstico de diabetes, como também para tratamento de diabetes. O que é importante no tratamento de diabetes é justamente a gente pensar em cuidado, em tratamento, em educação e saúde, que é o que a gente está fazendo aqui, para justamente prevenir as complicações do diabetes. Aí a pessoa prevenindo essas complicações, evitando esses riscos maiores de complicações, tem uma expectativa de vida e uma vida normal. A chave da questão para o diabetes, que mesmo sendo uma doença muitas vezes assintomática, que não dá sintoma, é você se cuidar para evitar a complicação, que aí pode realmente dar várias complicações. Complicações renais, a maioria das pessoas que fazem hemodiálise estão lá por conta do diabetes, que danificou o rim, complicações visuais, cegueira até, complicações relacionadas a úlceras, feridas nos pés, gangrenas e até amputações, infarto, AVC. Então, o diabetes pode, de uma forma importante, causar complicações no paciente que não se cuida e não controla a glicemia. Você cuidando e controlando bem a glicemia, você não vai ter essas complicações. Os pacientes com diabetes não devem realmente monitorizar com exames de sangue periódicos, tá? E naqueles pacientes em que o médico solicita, alguns têm que fazer exame de glicemia na ponta do dedo, que a gente chama de glicemia capilar, ou teste de glicemia capilar. Principalmente pessoas que fazem uso de insulina precisam fazer esse teste para a gente ter uma noção de como que está o controle e se ele está atingindo as metas, os níveis ideais de glicemia com o tratamento. Então, ele é feito isso, o próprio paciente faz isso também, ou pelo exame de sangue ou pelas glicemias capilares. Esse tratamento tem que ser feito de forma realmente multiprofissional. Na verdade, eu costumo dizer que para tratar o diabetes, a gente tem que ter, é como se fosse uma cadeira de 4 pernas, de 4 pés. A gente tem que ter medicação, que aí acaba sendo a parte do médico, mas a gente tem que ter atividade física associada, tá? A gente tem que ter uma dieta regular, que também é parte desse apoio nutricional com o nutricionista, e tem que ter educação em diabetes, que todo profissional de saúde, seja até o médico, mas também principalmente o enfermeiro, o nutricionista, o educador físico, também fazem parte dessa cadeira, para a gente conseguir um bom controle glicêmico. E não só o endocrinologista trata de diabetes, o clínico geral tem todas as armas possíveis para fazer esse tratamento de uma forma também muito compensatória, porque são muitos pacientes com diabetes e é importante que qualquer médico generalista tenha esse conhecimento de uma forma importante. A gente tem que cuidar do diabetes, tem que observar as metas de glicemia que seu médico estabeleceu para você realmente não incorrer nesse erro de ter uma complicação crônica, porque a partir do momento que eu já tenho uma complicação, seja ela renal, seja até uma complicação cardíaca, muitas vezes o médico, o especialista, por exemplo, o cardiologista, não consegue mais voltar atrás para reverter uma complicação que já está instalada. Então, a ideia sempre é de prevenção, é a gente cuidar, não fechar os olhos para a doença, especialmente se você tem um parente próximo que também tem diabetes, porque, como eu falei, um dos fatores de risco é a genética. Então, buscar o diagnóstico e buscar o tratamento mais precocemente e de forma ideal.